Boa noite, amigos, amigas que sempre estão acompanhando a live da Pastoral do Cuidado do Sino do Planalto Rio-Grandense. Na sexta-feira passada não foi possível nós transmitirmos a live, mas agora estamos de volta, sempre trazendo para você um conteúdo de fé, de esperança e de amor. Estamos falando sobre Bíblia, espiritualidade e saúde. Eu sou o pastor Adélcio Kronbauer e sirvo na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, na Pastoral do Cuidado. E a tarefa da Pastoral do Cuidado é fazer aconselhamento pastoral hospitalar, também cursos e treinamentos para as pessoas que quiserem dar o seu testemunho de fé visitando pessoas enfermas em hospitais ou nos lares de idosos e assim por diante. Então também a pastoral oferece cursos
Agora em agosto, na próxima sexta-feira, a gente vai informar vocês melhor. Nós teremos um curso, a primeira etapa de um curso. Quem ainda não fez a primeira etapa vai poder se inscrever. A data, horário, como acessar a reunião, porque será online. Você vai receber as informações aqui na página da pastoral e também nos grupos de WhatsApp. Mas assistindo a live da próxima sexta, nós vamos estar informando vocês melhor do curso. Tem em torno de 40 pessoas que já fizeram a primeira etapa do curso. Elas irão fazer a segunda etapa agora também no mês de agosto. Mas para você que ainda não fez não fez a primeira etapa, você vai poder se inscrever então e fazer essa primeira etapa. Muito bem. Nós estamos falando sobre um segundo ponto muito importante, elementar, fundamental da fé, da espiritualidade cristã, sem o qual nós não podemos assumir a identidade cristã. Às vezes, as pessoas confundem as coisas. Sabe, tem elementos da religiosidade, das religiosidades, que estão presentes em todas as religiosidades. E eu já vinha falando nos encontros anteriores que, por exemplo, crer que um Deus é criador, que existe um Deus criador, isso está presente em praticamente todas as religiosidades. Então, crer isso é muito parecido no cristianismo com outras religiosidades. Tanto assim, por exemplo, nós temos o Antigo Testamento em comum com o judaísmo, a mesma Bíblia, uma parte da Bíblia. Mas nos diferenciamos também da religiosidade judaica, assim como nos diferenciamos de outras por alguns outros elementos que são importantes. Venho repetindo, nós não estamos pregando e nem devemos fazê-lo uma guerra santa. Nós luteranos somos muito contra isso. Nós não desejamos, nós não empurramos, nós não julgamos ninguém para o inferno porque é de uma outra religião ou dizemos que não tem salvação. Nós pregamos a misericórdia, a bondade de Deus. Nós cremos nisso. Então isso é muito importante. Então, mas quando a gente se confessa cristão, quando uma pessoa se confessa cristã, então é importante que quando ela assume essa identidade, quando ela se encontra na cristandade como a sua manifestação, como a sua forma de crer, então é importante que a pessoa também conheça quais são os fundamentos dessa espiritualidade. Uma outra coisa que as pessoas confundem, amor. Amor é muito importante no cristianismo. O próprio apóstolo Paulo disse: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém desses três o maior é o amor. Mas isso é uma forma de externar a fé. E a gente vai ver em que sentido. Toda fé ela é externada. A gente conhece a fé da pessoa, também a forma como ela externa a fé. Mas isso, amor está presente em todas essas religiosidades, nos livros sagrados e naquelas religiões que não têm livros escritos sagrados. Tem religiões que vivem por uma tradição ainda oral, preservam elementos das suas ancestralidades e não possuem livros escritos sagrados, mas possuem crenças e também pregam o amor. Então, em todos os livros sagrados de religiosidade, existe a prática do amor, né? Alguém vai dizer, não, mas tem religiões aí que, em nome de Deus, fazem algumas questões, assumem decisões e que não é exatamente em nome de Deus. Bom,
Mesmo nós cristãos fazemos muitas coisas, às vezes em nome de Deus, ao longo da história, e existe uma autocrítica dentro do próprio cristianismo, que nem sempre essas atitudes são atitudes de amor. Veja, o que é amor, o que não é amor, está num campo onde se pode discutir, debater o que é uma atitude de amor, quando uma determinada atitude pode ser considerado uma atitude de amor. Isso pode até mudar conforme a situação, conforme o tempo. Então, são ações que podem ser mutáveis até um certo ponto. Mas tem elementos em cada religiosidade que caracterizam aquela religiosidade como tal. E quais são esses elementos que caracterizam o cristianismo, sem os quais nós não podemos ser chamados de pessoa cristã? Veja, isso é o que nós estamos falando aqui nas lives de sexta-feira. Um primeiro fundamento foi que nós cremos em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tudo isso já está nos vídeos anteriores. Já falamos em 2 vídeos também sobre a segunda parte fundamental, que Deus se tornou gente. E isso é a pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus se tornou humano. O Verbo se fez carne. Disso também já falamos. Quando nós não acreditamos nisso, nós não somos cristãos. Um fundamental, a pedra angular do cristianismo, como a própria Bíblia diz, é Jesus Cristo. Mas como nós, pessoas cristãs, cremos quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo está presente, na verdade, em diversas religiosidades, né? Jesus Cristo é falado em diversas religiosidades, muito mais do que nós muitas vezes nos imaginamos, mas ele é falado de diferentes formas. No cristianismo, nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Então, se não crermos nisso, então deixamos de ser pessoas cristãs, né? Jesus Cristo é Deus que assumiu nele, em Jesus Cristo, a natureza humana. Isso está bem ali estabelecido nos evangelhos. Isto é fundamental. É o segundo artigo do Credo Apostólico, né? Credo Apostólico é um texto muito antigo, escrito por lideranças cristãs, né? É um texto que foi escrito coletivamente para resumir a fé cristã, para que não acontecesse, como muitas vezes acontecem, umas pessoas creem numa coisa, outras pessoas creem numa coisa. Então, é o que está escrito no Credo Apostólico que é o fundamental da fé cristã, né? Então, o segundo artigo que fala de Jesus Cristo, né? Interessante, ó, eu uso muito 2 livros que eu indico muito para as pessoas. O primeiro, opa, tá dando um problema aqui na câmera, opa, aí. O primeiro é esse, ó, Catecismo Menor, de Martinho Lutero. E o segundo também é catecismo, mas ele é o Catecismo Maior, de Martinho Lutero também. Pode ser facilmente adquirido aí na internet ou na editora Sinodal, né? São livros bem baratos, mas que através deles nós vamos conhecer com profundidade o que é a fé cristã. E Lutero, então, traz assim umas explicações sobre o credo apostólico. E nesse segundo artigo do credo apostólico, olha que palavra bonita. Eu vou ler do Catecismo Menor. O Catecismo Maior, ele é mais elaborado por Martim Lutero e vale a pena ler. Tem frases lindas de Martim Lutero. Martim Lutero é bem pastoral nesse catecismo. No tempo dele houve muitos debates, muita acirramento religioso,
porque houve o movimento da reforma, mas nesses dois livrinhos ele é bem pastoral, porque ele quer ensinar as crianças e os jovens os fundamentos da fé cristã, né? Então ele é bem assim, mais sereno, né? Num período em que as questões estavam muito sendo debatidas, né? E às vezes nem sempre a, imperava a serenidade nesta época, né? Quem sabe um pouco que nem hoje, assim. Mas tem momentos que a serenidade ela é importantíssima. Na maior parte do tempo precisamos ser serenos. Então o que que ele fala como fundamento? Ele diz assim, primeiro nós já falamos, né, que o Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano, né? Então, se nós deixarmos de crer nisso, não somos mais pessoas cristãs. Temos que crer que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano. Depois ele continua assim: ele, Jesus Cristo, né, Deus através de Jesus Cristo, perdoou a mim, pessoa perdida, e condenada, e me libertou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Então, o que que foi que Jesus Cristo fez? Ele perdoou. Esta é a obra de Deus em Jesus Cristo. É o perdão. Ele perdoou a mim, a ti, né? Nos libertou do diabo, nos libertou da morte. E nós vamos ver de que forma ele nos libertou do pecado, da morte e do diabo, né? E a gente vai percebendo que não é bem assim como muita gente anda falando, né? Ah, então, aqui está o fundamento. Não são os outros elementos. Por exemplo, já que falamos sobre a Bíblia, a espiritualidade e saúde, as curas não são o elemento fundamental da espiritualidade cristã. Os milagres não são o fundamento da espiritualidade cristã. São parte importante, mas não são o fundamento. O próprio apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios 15, 19, para evitar que as pessoas tivessem uma falsa esperança em Jesus Cristo. Ele disse: a nossa esperança em Jesus Cristo não é só para esse mundo. Veja, ela é também para esse mundo, mas ela não é só para esse mundo. Então, hoje em dia se prega muito, quando se fala de saúde, em curas e milagres. Gente, curas e milagres acontecem. Nós vamos falar muito de curas e milagres. Mas nós primeiros temos que dizer que eles não são o fundamento da espiritualidade cristã. O fundamento da espiritualidade cristã é que Deus se tornou gente para perdoar pecados, para nos libertar da morte e nos livrar do diabo. É para isso que Deus se tornou gente em Jesus Cristo. E é nisso que nós cremos como fundamento. Milagres, curas, a gente vê acontecendo em diversas religiões. Eu não posso chamar uma pessoa que diz que faz parte de uma religião e estava doente e agora está curado. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus não tem fronteira religiosa. Deus não castiga uma pessoa porque ela faz parte de uma religião e cura a outra porque ela faz parte de uma outra determinada religião. Não é assim que a gente compreende as coisas, não é assim que a gente pensa as coisas. Deus, ele vai muito além. Deus não se deixa encaixotar. Vocês se lembram que o próprio Jesus Cristo disse: vou destruir esse templo e em 3 dias vou reconstruí-lo. Então, Deus não se deixa encerrar num templo. Deus não está exatamente só no templo. E isso é muito importante dizer nessa época de pandemia,
porque quando sempre é importante a gente se cuidar, não fazer grandes aglomerações que não são exatamente necessárias. Então, na própria igreja, é importantíssimo ir, ter o templo, ter a comunidade, ouvir ali a palavra de Deus, orar junto, celebrar junto. É evidente que é importante, mas Deus não fica concentrado só lá no templo. Ele está na tua casa, ele está no hospital. Nós cremos na onisciência de Deus, fica sua capacidade de estar em todos os lugares, né? As pessoas que foram curadas por Jesus, elas não estavam exatamente no templo, né? Então, veja, Jesus pode curar você, Deus pode curar você em qualquer lugar. Vamos dizer, você não precisa, inclusive, de intermediários para que Deus cure você. Isso vai muito além do nosso entendimento, da nossa capacidade de entender. Evidentemente, irmão, irmã, que a gente ora pelas pessoas, que a gente pede que as pessoas consigam superar dificuldades e enfermidades. Mas a gente também vê que nem sempre acontece esse tipo de coisas que a gente pede. Podem todas as religiões do mundo orar e nem sempre acontece. Essa é a realidade, a gente percebe. Mas tem muita gente pregando coisas diferentes e acabam muitas vezes iludindo as pessoas. Gente, mais uma vez, cremos em milagres? Sim. Eles acontecem? Sim, com certeza. Às vezes e muitas vezes não. Porque nós já falamos em vídeos passados aqui, quando falamos de Jó. Vamos falar mais. É um mistério, nós não sabemos. É claro que muita gente diz assim: não aconteceu porque não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro. Aí a pessoa vai, faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro. E às vezes também não acontece. Esse é uma parte de mistério. Os milagres não são o fundamento da fé. Por que Jesus Cristo fez milagre? Vamos entrar nessas questões mais adiante. Tem um motivo por que acontecem milagres, ou por que às vezes não acontece. Essa parte, porque não acontece, é mais difícil de explicar. Tem gente que tem explicação muito fácil para isso, e não é bem por aí. Mas hoje nós queremos estabelecer, então, um pouquinho mais do fundamento. Cristo, o Jesus, o Deus encarnado na carne, no ser humano, ele veio para nos redimir, para nos reconciliar com Ele, para a gente ter novamente a relação misericordiosa, amorosa, amigável com Deus. Agora Deus estabeleceu um novo caminho para nós nos relacionarmos com Ele. Não precisa mais de ninguém se colocar no meio. A própria igreja não pode se colocar como caminho para chegar a Deus. A igreja prega o caminho. A igreja tem uma função importantíssima, mas ela não é o caminho. O caminho é Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo. O fundamento da espiritualidade cristã é a gente acreditar em Jesus Cristo como verdadeiro Deus, através de quem Deus nos reconciliou. Ele fez com que nós pudéssemos ter novamente a graça de Deus, o amor de Deus. Agora nós não precisamos mais conquistar o amor de Deus, entendem? É isso que está em jogo. Nós não precisamos mais conquistar o amor de Deus, porque Deus nos deu seu amor de forma gratuita em Jesus Cristo. Mais adiante, em outros encontros, nós vamos falar que sentido prático tem isso. É muito, isso é maravilhoso dizer que nós não precisamos mais alcançar o amor de Deus através das nossas obras, mas o amor de Deus
vem a nós de forma gratuita através de Cristo. Precisamos crer. Não tem mais nenhuma lei que faz com que possamos chegar a Deus. A lei tem sua importância, mas ela não é um poder de alcançarmos a graça de Deus. A graça de Deus, assim como a vida, é um presente. Este é o fundamento da espiritualidade cristã. E veja o que se fala mais adiante. Fez isso não com dinheiro. Então não é com dinheiro, né? Não é com dinheiro. Hoje existe solta por aí uma pregação que parece que para a gente ter a graça de Deus e o amor de Deus, primeiro tem que ter uma relação comercial, uma relação de mostrar através de doação ou de outra situação, que daí Deus vai nos dar a sua graça. Se temos que primeiro fazer uma coisa, daí já não é mais de graça. Então não é com dinheiro, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. Veja, aí está o mais profundo sentido de eu ou você e as pessoas serem cristãs. Acreditar que Jesus Cristo é, com sua morte, com seu precioso sangue, através de Cristo, Deus nos concede a sua graça. E como alcançamos a graça? Pela fé. Gente, graça não é só ser curado de doença. Graça é a presença também na dificuldade, também na fraqueza de Deus. Porque falamos muito que doença não é castigo de Deus. Falamos lá nos vídeos anteriores, quando falamos de Jó. Então, em Jesus Cristo está garantida para nós a graça de Deus. Que maravilha, pessoal! Maravilhoso! Eu, mesmo sendo pecador, sou agraciado com a presença de Deus, com o amor de Deus. Se lembram? Assim como a vida é um presente, uma dádiva, o amor de Deus também é um presente, também é uma dádiva. Ele não é um merecimento. Nós não somos amados por Deus por meritocracia. Muita coisa nesse mundo acontece por meritocracia, mas o amor de Deus é de graça, não é por meritocracia. Mesmo sendo nós não merecedores, sendo nós pecadores, Deus nos ama. E aqui tem algo importante. Todos precisam reconhecer que somos pecadores. E isso já é uma questão prática, né? Um resultado prático dessa fé, dessa espiritualidade. Não precisamos ter medo de, diante de Deus, reconhecer nossos pecados. E como vamos ser libertados dele? Pela graça de Deus. É claro que a graça de Deus, nós vamos ver mais adiante, ela transforma a nossa vida. Não é assim, se tudo é de graça, então vou fazer qualquer coisa. Bom, isso não é bem assim, porque a graça de Deus transforma a pessoa. É a graça de Deus que transforma a pessoa, não é a prática da lei. Mas a graça de Deus vai fazer com que eu, você, pessoa transformada, vamos tentar fazer o que é certo, o que é justo. Isso que vem adiante aqui. Fez isso para que eu lhe pertença. Eu não pertenço a Deus porque dou dízimo. Eu não pertenço a Deus porque faço isso, porque faço aquilo. Eu pertenço a Deus porque creio que Ele, em Jesus Cristo, morreu para perdoar meus pecados. Aí segue. Seja obediente. Isso. Então, essa graça de Deus, ela é um poder que eu tenho
que eu recebi de Deus, e aí sim eu vou ser obediente, mas eu não vou fazer as coisas para receber em troca. Eu vou fazer em forma de louvor e agradecimento. O mesmo que nós falamos quando falamos que nós somos, que a nossa vida é um presente, e presente a gente agradece e cuida. É a mesma coisa. A presença de Deus é um presente. Eu cuido dessa presença, assim como eu cuido de uma pessoa que vem me visitar, eu cuido dela. Eu fico feliz pela presença dela. A presença de Deus é uma presença que me deixa alegre, feliz, e eu vou cuidar dessa presença, né? Eu vou obedecer, vou aceitar, né, essa presença. E o que que diz mais? Em seu reino, seja obediente a ele aqui, em seu reino ele sirva em eterna justiça. Aqui tem um fundamento. A palavra que envolve toda a ética de uma pessoa cristã está relacionada à justiça do reino de Deus, do seu reino. Então, a graça de Deus, ela me acolhe sendo eu ainda pecador, ela me transforma e agora sim eu vou em forma de louvor e agradecimento, porque me transforma, né? Eu vou obedecer para servir o reino de Deus e a sua justiça. Aí entra a ética, as implicâncias práticas da nossa espiritualidade, que a gente vai vendo mais adiante. O que é ética cristã? Ali vai entrar o amor, como se manifesta. Isso muda ao longo do tempo ou não? O que não muda é essa parte, que eu devo servir a Deus, ao seu reino, a eterna justiça. Nós, pessoas cristãs, não podemos deixar de pensar na justiça do reino de Deus. Aí sim, esse é um tema, às vezes espinhoso para as pessoas cristãs, mas esse é um tema que está. Jesus Cristo não disse em Mateus 4: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Para quem foi que ele disse isso? Leiam lá em Mateus 4. Vou deixar isso como curiosidade para vocês. Em que momento que Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o reino de Deus, a justiça de Deus. Mas o que é isso? Como é que isso pode se manifestar no mundo? Bom, isso pode se manifestar de diversas maneiras. O importante é que se manifeste, né? Então, uma igreja, uma pessoa, um grupo de pessoas pode manifestar a justiça de Deus de um determinado jeito, outros de outro. Então, a forma como nós manifestamos pode ser diversa. O que não pode é a gente deixar de manifestar. Quando nós deixamos de manifestar a busca do reino de Deus e a sua justiça, como forma de louvor e agradecimento, porque nós, sendo pecadores, ele morreu por nós. Se nós deixamos de fazer isso, é porque a fé não está produzindo frutos. A verdadeira fé em Cristo produz frutos de louvor e agradecimento. Aí sim, se uma pessoa quer fazer uma oferta para um trabalho importante ou para a própria convivência comunitária, porque igreja, templo tem seu custo e precisa ser mantido, então sim, a fé vai produzir isso em você como forma natural, a natureza da fé. Então, aqui eu estabeleci para vocês hoje um fundamento da fé cristã.
quando Lutero pregou lá as 95 teses e a partir daquilo começou a reforma, o que foi que Lutero fez? Ele quis inverter uma situação que estava sendo pregado na época. O que estava sendo pregado? Que as pessoas, se elas caminhassem, subissem 500 escadas, então elas receberiam tantos anos de perdão. Se elas fizessem isso, fizessem aquilo, teriam bênçãos e curas e outras coisas. Isso hoje está muito presente de uma forma muito forte no meio cristão. Essa pregação de que temos que fazer muitas coisas para Deus gostar de nós. Então nós temos que, de fato, falar para as pessoas. Não, não precisa fazer nada para conquistar o amor de Deus. Ele é de graça. Só precisa crer nele. Precisa pedir a Deus, através do seu Santo Espírito, para que Deus nos conceda a fé. Fé é um dom. Isso nós vamos ver na próxima sexta, que é um outro fundamento. Mas a partir da fé, você vai ter a vida transformada. Aí você vai praticar as coisas como testemunho de fé, não como um acordo de troca com Deus. Espero ter sido assim bastante claro quanto a isso, quanto a este fundamento da fé e da espiritualidade cristã. Muito bem, pessoal. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu até deveria ter feito isso antes. Espera aqui um pouquinho. Aqui vai estar. Opa, não deu certo, porque. Aí, agora sim. Um endereço no lado esquerdo da tela de vocês, da paróquia, em Augusto Pestana. No dia 21 e 22 de agosto, vou estar visitando algumas comunidades da paróquia de Augusto Pestana, tá? Lá com o meu colega Randolfo Tim. Tá? Então, aí está o endereço da sede paroquial, o telefone de contato. E se alguém estiver passando em Augusto Pestana, quer visitar aí a igreja, ou quer conhecer, quer ir em algum culto de uma das comunidades da paróquia de Augusto Pestana, por favor, entre em contato aí com o pastor Randolfo Tim. No dia 21 e 22 de agosto, estaremos participando de alguns cultos, onde vamos estar ministrando aí a palavra, fazendo uma pregação, tá? Também vou tomar a liberdade de expor para vocês um QR Code. Esse QR Code é da Pastoral do Cuidado, do Sino do Planalto Rio-Grandense, que se mantém também com ofertas de gratidão. Na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a gente sempre fala que a oferta, a contribuição, ela é um compromisso de gratidão com Deus. É uma coisa que eu faço naturalmente porque a fé me move. Né? Então, se alguém pode, se alguém quer e considera importante o trabalho de visitação hospitalar, e esse acompanhamento em casas de pessoas onde moram pessoas idosas e também em casas terapêuticas. Por exemplo, nós já fizemos 2 trabalhos fixos. Um vai começar em agosto. Uma vez por mês vamos para Nova Bassano, na Fazenda São Francisco de Assis, na comunidade terapêutica, aonde vamos lá conversar com as pessoas que estão ali nesse processo de procurar um equilíbrio de vida para não se envolver mais com alcoolismo e com drogas. E aqui em Passo Fundo, toda sexta-feira eu faço um trabalho ali com as pessoas internadas no hospital do município de Passo Fundo. Inclusive ontem, o governador do estado do Rio Grande do Sul esteve nesse hospital aqui em Passo Fundo, onde estão sendo feitas ampliações, melhoramentos desse hospital, que é do município aqui de Passo Fundo, onde é atendido 100% público, né, pelo Sistema Único de Saúde. Aqui em Passo Fundo tem pelo menos 7 unidades hospitalares relativamente grandes,
algumas delas atendem situações de alta complexidade. Então, a gente está quase todo dia ali visitando, acompanhando pessoas, tá? E orando. E se você considera muito importante esse tipo de trabalho, então e quer fazer uma doação, você entra no teu aplicativo do banco e lá quando você quer fazer um Pix, aí você pode apontar o teu celular para esse QR Code aí, ou copiar ele para o teu celular, e quando for fazer uma doação através do Pix, e lá no Pix vai pedir se você quer fazer através de um QR Code. Aí você faz através deste que está aqui. Vai cair numa conta do Sino do Planalto Rio-Grandense, é identificado quem fez a doação, se a pessoa quer um recibo físico que seja enviado por e-mail, então é só entrar em contato com a gente da pastoral ou com o próprio Sino do Planalto Rio-Grandense, né? O telefone da pastoral é o 98409-1255. Está aí na página que vocês estão acompanhando a live, tá? E a gente fica muito agradecido. Nós temos do orçamento do Sino do Planalto Rio-Grandense um valor para manter a pastoral. Nós temos um auxílio que vem da OMEL, que é uma entidade missionária da Baixa Saxônia, na Alemanha, e temos um aporte financeiro de cada uma das paróquias. Juntando um pouco de todo mundo, a gente consegue fazer essa pastoral na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, aqui no Sino do Planalto Rio-Grandense, né? Então, quem está nos assistindo e de repente não sabe onde é que é Sino do Planalto Rio-Grandense, a sede é na cidade de Carazinho, mas a sede da pastoral é aqui em Passo Fundo, porque é a maior cidade aqui da região. Então é no Planalto Médio que fica o Sino do Planalto Rio-Grandense e vai até no noroeste do estado, cidades como Cruz Alta, Ijuí, Tapejara, Carazinho, 15 de novembro, Não Me Toque, Vitor Greff, Tapera. Aí são muitas cidades aí da nossa região. Em cada uma das lives eu coloco aqui o endereço de uma paróquia. Na vez passada foi de Ajuricaba e hoje eu estou colocando aqui de Augusto Pestana. Um abraço para vocês. Continuem orando pelas pessoas enfermas, incluem todas elas. E se vocês conhecem alguém que está enfermo, nas orações pessoais de vocês, mesmo silenciosa, pensem nela, citem o nome, sempre é uma força, né? E as pessoas que vocês sabem que estão enlutadas, famílias enlutadas, né? A gente já falou sobre luto, né? Orem por todas as pessoas. É uma forma de empatia, é uma forma de a gente ser solidário com as pessoas. A oração é uma forma de solidariedade. Quando a gente ora e tem pessoas que sabem que nós estamos orando, então elas se sentem acolhidas, fortalecidas, tá? Então que o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né, faça com que vocês tenham dias bem-aventurados, que vocês sintam a presença graciosa, bondosa de Deus aí na vida de vocês. É um prazer ter falado com vocês. Então nós vamos encerrando a nossa live de hoje. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra.